Eu senti tanto a sua falta. Não acredito que estamos finalmente juntos. Eu também. Achei que esse dia nunca chegaria. O motorista do luxuoso sedã preto parou em frente à velha padaria da esquina, com o coração batendo mais forte que o motor potente do veículo. Ele ajustou o terno italiano de corte impecável, tocou a cicatriz antiga em seu pulso e olhou para o relógio de ouro que brilhava sob o sol. 38 anos atrás, ele havia sido escorraçado daquela mesma rua como um miserável, levando apenas uma mochila rasgada e uma promessa de amor que todos os moradores usaram como motivo de chacota. Agora, o homem que todos humilharam retornava como um multimilionário cujas empresas dominavam o continente. Mas enquanto a cidade inteira se preparava para se curvar diante de sua fortuna, ele só tinha olhos para uma mulher que, contra todas as probabilidades, ainda o esperava no mesmo lugar. A história de Ricardo e Heloísa começou em 1988, na pequena e conservadora Serra Azul, onde o sobrenome valia mais que o caráter. Ricardo era um rapaz de 17 anos que sobrevivia limpando os estábulos da fazenda Vale do Ouro, enquanto Heloísa era a herdeira daquela mesma terra, protegida sob a mão de ferro do coronel Custódio. O amor entre o peão e a filha do patrão era um segredo vivido entre frestas de muros e bilhetes escondidos no pomar. Mas o destino foi cruel. Quando o coronel descobriu o romance, Ricardo não foi apenas demitido. Ele foi humilhado publicamente na Praça Central, onde o pai de Heloísa jogou moedas de baixo valor em seus pés e disse, diante de todos, que um rato jamais se sentaria à mesa de um rei. Com o sangue fervendo e a alma ferida, Ricardo foi arrastado para a estação de trem pela polícia local, sob os olhares de deboche dos jovens ricos da cidade que celebravam sua derrota. No entanto, no momento em que o trem apitou para partir, Heloísa rompeu o cerco dos seguranças e correu pela plataforma, com os olhos inundados de lágrimas e o rosto marcado pelo desespero. Ricardo segurou suas mãos através da janela do vagão em movimento e, com uma voz que misturava dor e uma determinação sobrenatural, gritou para que todos ouvissem que ele voltaria aos 17 anos de ausência, ou quando o mundo inteiro estivesse em suas mãos, mas que ele voltaria por ela. Enquanto o trem ganhava velocidade e a silhueta da única mulher que ele amou diminuía no horizonte, Ricardo jurou para si mesmo que cada centavo que ganhasse no futuro seria um degrau para alcançar o poder necessário para nunca mais ser humilhado. Ele partiu como um ninguém, deixando para trás um anel de coco que ele mesmo esculpira para Heloísa, sem saber que aquele pedaço de madeira seria o único elo que a manteria ligada à esperança durante as quase 4 décadas seguintes. A cidade riu daquela promessa impossível de um garoto faminto, sem imaginar que o tempo é um mestre paciente e que a justiça poética estava apenas começando a ser escrita nas páginas do destino daquele futuro milionário. Ao desembarcar na Estação da Luz, em São Paulo, Ricardo sentiu o peso esmagador da metrópole sobre seus ombros. O garoto que antes lidava com o silêncio do campo, agora era engolido pelo caos de buzinas, multidões cinzentas e o descaso absoluto. Com apenas algumas notas amassadas no bolso e a roupa do corpo, ele não tinha tempo para lamentar a dor da separação. Nos primeiros meses, Ricardo conheceu a face mais cruel da sobrevivência. Ele dormia sobre jornais em albergues lotados, sentindo o frio úmido da capital paulista penetrar seus ossos enquanto sua mente viajava de volta para os braços de Heloísa. Para não morrer de fome, ele aceitava qualquer serviço, carregava caixas pesadas no mercado municipal, limpava banheiros de bares imundos e, durante as madrugadas, engraxava sapatos de homens que nem sequer olhavam para o seu rosto. Enquanto Ricardo lutava contra a miséria, em Serra Azul, Heloísa vivia uma prisão de luxo. O coronel Custódio havia montado uma guarda implacável ao redor da filha, todas as semanas. Ricardo gastava o pouco que sobrava do seu sustento para comprar papel e selos.
Ele escrevia cartas detalhadas, contando sobre seus planos, jurando que o sucesso estava próximo e pedindo que ela não desistisse dele. Elo, a cidade é grande e assustadora, mas cada tijolo que eu vejo aqui me lembra que preciso construir o nosso império. Não importa quanto tempo leve, eu estou chegando, dizia uma das cartas. No entanto, nenhuma dessas palavras jamais chegou aos olhos de Heloísa. No escritório da fazenda, o coronel interceptava cada envelope, queimando-os na lareira enquanto sorria com desdém. Certo dia, o pai de Heloísa a chamou na biblioteca, jogando sobre a mesa um maço de cigarros e uma expressão de falsa piedade. Esqueça aquele miserável, minha filha. Recebi notícias da capital. Ricardo se envolveu com gente perigosa e foi morto em uma briga de rua. Ele não passa de uma lembrança suja agora. Mentiu o velho, com a voz gélida. Heloísa sentiu o mundo desabar. O senhor está mentindo. Ele prometeu, ele me deu a palavra dele. Ela gritou, apertando o anel de coco contra o peito até que a madeira marcasse sua pele. A palavra de um pobre vale tanto quanto o vento que sopra no lixo. Heloísa, prepare-se. O filho do prefeito virá jantar conosco e você será uma esposa digna, não a viúva de um indigente. Rebateu o coronel, saindo e trancando a porta. Longe dali, Ricardo enfrentava sua própria provação. Ele havia conseguido um emprego como ajudante de limpeza em uma corretora de valores na Avenida Paulista. Enquanto esfregava o chão de mármore, ele observava os homens de terno gritando ao telefone, comprando e vendendo empresas. Ele começou a recolher jornais financeiros do lixo para estudar durante a noite. Certa noite, o dono da corretora, um homem austero chamado Doutor Alfredo, o encontrou sentado no chão do saguão, lendo um relatório de mercado sob a luz de emergência. O que um faxineiro pensa que vai entender sobre flutuação de ativos? Perguntou o doutor Alfredo, com um tom de superioridade. Ricardo levantou-se lentamente, limpando as mãos sujas de sabão no avental, e olhou nos olhos do magnata. Eu entendo que o senhor está perdendo dinheiro na soja porque não previu a seca no centro-oeste. Mas se investir em tecnologia de irrigação agora, terá o monopólio do setor em 5 anos. Respondeu o jovem, com uma segurança que deixou o empresário em silêncio por longos segundos. Alfredo viu algo nos olhos de Ricardo, que o dinheiro não podia comprar a fome de poder misturada a uma dor que só os grandes líderes carregam. Como você sabe disso, garoto? Indagou Alfredo. Eu vim da terra, doutor. Eu conheço o cheiro da seca antes dela chegar. Só precisei aprender a ler os números para confirmar o que meu nariz já sabia, disse Ricardo. Naquele momento, o destino de Ricardo mudou. Ele não seria mais o homem que limpava o chão. Ele seria o homem que possuiria o prédio. No entanto, o preço do sucesso seria o isolamento. Ele decidiu que não enviaria mais cartas. Se o coronel queria que ele estivesse morto, ele morreria para o mundo até que pudesse ressurgir como um deus financeiro. Ricardo mergulhou no trabalho, transformando seu amor por Heloísa em uma armadura de gelo. Ele se tornou uma máquina de fazer dinheiro, um prodígio que não dormia e não sorria. Enquanto isso, em Serra Azul, Heloísa se recusava a casar, tornando-se uma sombra solitária na fazenda, sendo chamada de a louca do anel de coco pelos corredores da elite local, sem saber que, a centenas de quilômetros dali, seu miserável estava começando a comprar o mundo, peça por peça, apenas para poder entregá-lo a ela um dia. O tempo em São Paulo não corria. Ele avançava como uma locomotiva desgovernada, e Ricardo estava no comando, sob a mentoria do doutor Alfredo. O jovem que antes carregava sacas de grãos transformou sua força bruta em uma agudeza mental implacável. Ricardo não apenas aprendeu a linguagem do dinheiro, ele passou a dominá-la como um mestre. Em menos de 5 anos, ele deixou de ser o assistente de limpeza para se tornar o principal analista da corretora. Ele possuía uma capacidade quase sobrenatural de prever colapsos de mercado. Movido por uma disciplina espartana, ele não bebia,
não frequentava festas e não se envolvia com as mulheres que começavam a cercá-lo, atraídas por sua ascensão meteórica. Para Ricardo, cada milhão acumulado não era para luxo pessoal, mas um tijolo na muralha que ele construía para proteger o seu futuro encontro com Heloísa. Aos 30 anos, Ricardo deu o passo mais audacioso de sua vida. Ele comprou a parte de Alfredo e fundou sua própria holding de investimentos, a Promessa Capital. O nome, que para os sócios parecia um conceito abstrato de marketing, era, na verdade, o combustível secreto de sua existência. Ele expandiu seus negócios para o setor de infraestrutura, logística e tecnologia, movendo-se para Nova York para disputar o mercado global, no topo de um arranha-céu em Manhattan, cercado por telas que brilhavam com números de todo o planeta. Ricardo permanecia um homem de hábitos simples. Ele ainda guardava, no cofre de sua suíte presidencial, uma cópia do jornal de Serra Azul que noticiava, anos antes, a decadência das exportações de café da fazenda Vale do Ouro. Ele sabia, através de investigadores particulares que mantinha em sigilo, que o império do Coronel Custódio estava desmoronando sob o peso de dívidas e má gestão. Certa noite, seu braço direito, um executivo americano chamado Mark, entrou em seu escritório com uma garrafa de vinho caríssima para celebrar a aquisição de uma gigante siderúrgica. Ricardo, você é o homem mais rico que já conhecia ter a vida mais vazia. Você tem o mundo aos seus pés. Por que nunca trouxe uma mulher para este escritório? Por que nunca se deu ao luxo de um descanso? Perguntou Mark, genuinamente confuso. Ricardo girou sua cadeira de couro, olhando para as luzes da cidade que nunca dorme, e respondeu com uma frieza que cortava o ar. Mark, há 30 anos eu fui expulso de uma cidade porque meu bolso estava vazio. Naquele dia, eu entendi que o mundo só respeita quem tem o poder de comprá-lo por inteiro. Eu não estou descansando porque a única pessoa que importa ainda não sabe que eu ganhei a guerra, enquanto os milhões se transformavam em bilhões. Ricardo recebia relatórios mensais sobre Serra Azul. Ele soube quando o Coronel Custódio teve o primeiro infarto ao ver suas terras serem hipotecadas. Ele soube quando Heloísa, agora uma mulher de beleza madura e triste, começou a trabalhar na biblioteca municipal para sustentar o que restava da família, já que a fortuna dos Custódio havia evaporado. O ódio que Ricardo sentia pelo coronel havia se transformado em uma fria satisfação. Mas a dor de imaginar Heloísa sofrendo privações o corroía. Ele poderia ter voltado aos 10, aos 20 anos de ausência, mas ele queria mais. Ele queria voltar no momento em que a queda dela fosse total, para que ele pudesse ser o único chão sob seus pés. Ele estava se tornando um titã, um homem cujas decisões afetavam economias nacionais, mas que, no fundo, ainda era o garoto de 17 anos com uma cicatriz no pulso, contando os dias para a vingança mais doce que o destino poderia proporcionar. A redenção através da posse absoluta, 38 anos depois daquela tarde chuvosa na estação de trem, Ricardo finalmente decidiu que o ciclo estava completo. Ele não avisou a ninguém. Deixou seus negócios nas mãos de seus diretores e voou para o Brasil em seu jato particular. Mas, ao chegar em São Paulo, não seguiu para a Serra Azul com uma comitiva de seguranças. Em vez disso, ele comprou um carro popular usado, vestiu uma calça jeans desbotada, uma camisa de algodão simples e um boné. Ele queria ver a cidade através dos olhos do ninguém que ele costumava ser. Quando cruzou o portal de entrada de Serra Azul, o letreiro de boas-vindas estava descascado, um reflexo perfeito da decadência da elite local, que um dia o desprezou. Ele parou na velha padaria, a mesma onde o Hulk da nossa história aconteceu. O local agora era decadente, com moscas sobre os balcões e um atendente que mal levantou os olhos para cumprimentá-lo. Ricardo sentou-se em um banco de madeira e pediu um café. A cidade parece silenciosa hoje, comentou ele, forçando um sotaque mais simples. O atendente deu de ombros. O silêncio aqui é de quem não tem mais nada, patrão.
Desde que a fazenda Vale do Ouro quebrou, o comércio parou. Dizem que o novo dono da hipoteca vai tomar tudo na semana que vem. Ricardo sentiu um calafrio. E o que aconteceu com a filha do coronel, a dona Heloísa? O atendente riu, um som seco e sem humor. Ah, a louca do anel. Está lá na biblioteca, limpando pó de livros que ninguém lê. Dizem que ela ainda espera um namorado que fugiu para São Paulo nos anos 80. Coitada, o tempo passou e ela ficou presa naquele sonho. Ao ouvir aquelas palavras, o estômago de Ricardo deu um nó. Ele pagou o café com uma nota de R$ 50 e não pediu troco, deixando o atendente boquiaberto enquanto caminhava em direção à pequena biblioteca da praça. O prédio era uma construção antiga, com as paredes mofadas e uma luz fraca que escapava pelas janelas. Ao entrar, o som do sino na porta ecoou no vazio. Lá estava ela. Heloísa estava de costas, organizando algumas prateleiras altas. Seus cabelos, antes negros como a asa de uma graúna, agora tinham fios de prata que brilhavam sob a lâmpada fluorescente. Ela usava um vestido simples de algodão e, quando se virou para atender o suposto cliente, Ricardo quase perdeu o fôlego. Apesar das marcas do tempo, a doçura nos olhos de Heloísa permanecia a mesma, e no seu dedo anelar direito, lá estava ele, o anel de coco, gasto, polido por décadas de uso, mas ainda lá. Pois não, senhor, posso ajudá-lo a encontrar algum livro? Perguntou ela, com uma voz suave que transportou Ricardo instantaneamente de volta para 1988. Ele hesitou, sentindo o peso de seus bilhões e de sua identidade oculta. Eu estava apenas de passagem e ouvi dizer que esta biblioteca é um dos poucos lugares que ainda guardam a história da cidade, disse ele, observando as mãos dela tremerem levemente enquanto segurava um volume de poesias. Heloísa sorriu com uma tristeza profunda. A história desta cidade é feita de promessas esquecidas, senhor. Mas sinta-se à vontade. Os livros são os únicos que nunca nos abandonam. Ricardo percebeu então que o teste de caráter não era para ela, que havia provado sua lealdade através do sofrimento. Mas para ele mesmo, ele precisava saber se ela o amava pelo que ele era, ou se o tempo havia transformado aquele sentimento em apenas um mecanismo de defesa contra a realidade cruel. Ele decidiu continuar o disfarce por mais algumas horas, agindo como um viajante solitário, enquanto seu coração gritava para que ele a tomasse nos braços e revelasse que o mundo que ele conquistara era, na verdade, o jardim que ele viera plantar em seu deserto. Ricardo caminhou lentamente pelos corredores estreitos da biblioteca, fingindo observar as lombadas gastas dos livros, enquanto seu olhar permanecia fixo nos movimentos de Heloísa. O silêncio do lugar era interrompido apenas pelo som rítmico de um relógio de parede antigo. A senhora parece cuidar desses livros como se fossem tesouros, disse ele, quebrando o gelo. Heloísa parou o que estava fazendo e olhou para o estranho com uma curiosidade mansa. Neste lugar, senhor, as histórias nos livros são mais reais do que as vidas que levamos lá fora. Eles cumprem o que prometem, respondeu ela, com um sorriso melancólico. Ricardo aproximou-se do balcão, seu coração martelando contra as costelas. Eu conheci alguém daqui, há muitos anos, um rapaz que partiu com uma promessa. Ele dizia que voltaria quando o mundo fosse dele. Por acaso, a senhora ouviu falar de alguém assim? O rosto de Heloísa empalideceu instantaneamente. Ela apoiou as mãos no balcão para não perder o equilíbrio, e Ricardo notou como ela apertava o anel de coco com o polegar. Por que um viajante faria uma pergunta dessas? Esse rapaz, se ele existiu, a cidade já o enterrou nas conversas de bar, disse ela. A voz falhando, Ricardo retirou o boné e inclinou-se um pouco mais para a luz. Ele não foi enterrado, Heloísa. Ele apenas precisou de tempo para construir o que havia prometido. Naquele momento, os olhos dela encontraram os dele com uma intensidade avassaladora. Ela começou a negar com a cabeça.
as lágrimas transbordando e correndo pelos sulcos finos de seu rosto maduro. Não pode ser. A voz, Ricardo. O nome saiu como um sopro, carregado de 38 anos de espera. Ele não respondeu com palavras, apenas estendeu a mão e tocou a cicatriz no próprio pulso. O sinal que ele carregava desde a tarde em que o pai dela o humilhara. Heloísa soltou um soluço sufocado, levando as mãos à boca. Você voltou. Eles disseram que você estava morto, que tinha me esquecido. Mas você voltou. O momento de ternura foi interrompido pelo barulho bruto de portas sendo abertas. 3 homens de terno escuro entraram na biblioteca. Liderados por um homem de meia-idade com expressão arrogante, era o filho do antigo rival de Ricardo, que agora tentava gerir os restos da economia local. Dona Heloísa, já chega de drama. O prazo da hipoteca venceu hoje às 10 da manhã. Este prédio e a sua casa agora pertencem ao Banco Regional. Temos ordens para lacrar tudo, anunciou o homem, sem sequer notar a presença de Ricardo nas sombras. Heloísa secou as lágrimas rapidamente, tentando manter a dignidade. Por favor, doutor. Marcelo, dê-me apenas mais uma semana para organizar os livros comunitários. Marcelo deu uma risada de desprezo. Tempo é dinheiro, algo que sua família não vê há décadas. Saia agora, ou chamarei a polícia para retirá-la por invasão de propriedade privada. Foi então que Ricardo deu um passo à frente, saindo da penumbra. A propriedade não é mais sua, nem do banco, disse ele, com uma autoridade que fez os 3 homens pararem no lugar. Marcelo olhou para Ricardo, avaliando suas roupas simples. E quem é você, um andarilho, saia daqui antes que eu me irrite. Ricardo retirou um telefone via satélite do bolso e discou um número rápido. Mark, execute a ordem de compra total da carteira do Banco Regional de Serra Azul, agora, e envie os documentos de quitação da Fazenda Vale do Ouro para o meu endereço atual. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Marcelo começou a rir, mas o riso morreu quando seu próprio celular começou a tocar freneticamente. O rosto do executivo local mudou do vermelho para o cinza, conforme ouvia a voz do outro lado da linha. Sim, senhor. Mas quem comprou a promessa capital? Mas isso é uma holding global. Ricardo caminhou até Marcelo e falou baixo, mas com uma firmeza que parecia tremer as paredes. Eu sou o dono da dívida que o seu pai criou. Eu sou o homem que comprou cada tijolo desta cidade enquanto você dormia. E eu sou o rapaz que vocês expulsaram daqui há 38 anos chamando de rato. Ele retirou do bolso um cartão negro com letras douradas e o jogou sobre o balcão. Saia da minha biblioteca e diga ao seu pai que o Ricardo voltou para cobrar os juros da humilhação que ele me fez passar. Os homens recuaram, trôpegos, fugindo da presença esmagadora do bilionário que antes desprezavam, com a biblioteca finalmente vazia e o silêncio restaurado. Heloísa olhava para Ricardo como se estivesse diante de um fantasma transformado em rei. Ele se aproximou dela, não com a arrogância do bilionário, mas com a vulnerabilidade do jovem de 17 anos. Ele retirou do bolso interno da camisa uma pequena caixa de veludo azul. Ao abri-la, um diamante de pureza impecável capturou a luz fraca do ambiente, brilhando como uma estrela. Eu disse que trocaria o anel de coco pelo diamante mais puro que o dinheiro pudesse comprar. Elô, eu demorei, mas eu nunca quebrei minha palavra, disse ele, com a voz embargada. Heloísa olhou para a joia, mas depois olhou para o anel de coco em seu próprio dedo. Ela sorriu, um sorriso que apagou todas as décadas de tristeza. O diamante é lindo, Ricardo, mas foi a madeira desse anel que me manteve viva durante todo esse tempo. O dinheiro trouxe você de volta, mas foi a sua alma que eu esperei. Eles se abraçaram no centro daquela biblioteca empoeirada. Um milionário e uma bibliotecária que, naquele momento, eram apenas 2 jovens que o tempo não conseguiu separar. Ricardo não destruiu a cidade, ele a reconstruiu. A Fazenda Vale do Ouro tornou-se uma fundação educacional, e a biblioteca ganhou as alas mais modernas do país.
No entanto, o detalhe que mais chamava a atenção dos moradores era que, todos os finais de tarde, o homem mais rico do Brasil era visto sentado em um banco simples de madeira na praça central, de mãos dadas com sua esposa. Ela usava um diamante nobre, mas, por baixo dele, ainda brilhava um aro gasto de madeira de coco. A promessa fora cumprida, ele voltou milionário. Mas o verdadeiro tesouro estava exatamente onde ele o havia deixado 38 anos antes. O destino pode ser tardio, mas para quem tem a coragem de esperar e a força para conquistar, ele é sempre exato.